Na sua opinião, Adolf Hitler cometeu suicídio por arma de fogo? Ele deu um tiro na sua própria boca, na sua têmpora? Ou Adolf Hitler ingeriu cianeto? Essas são as hipóteses mais conhecidas sobre a morte de um dos personagens mais emblemáticos e polêmicos da nossa história. Então, o nosso tema do vídeo de hoje é a morte de Adolf Hitler. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Mohana e eu sou professora de História. Aproveite e já se inscreve no meu canal, ative as notificações, comenta, curte e compartilha, porque isso vai ajudar no crescimento do meu canal. Bom, até onde se sabe, a data da morte de Adolf Hitler e da sua esposa Eva Braun é 30 de abril de 1945, ou seja, eles cometeram suicídio antes da capitulação da Alemanha, que foi no dia 2 de maio de 1945. A partir de então, surgiram muitos rumores sobre a fuga do casal ou a fuga de Adolf Hitler. O que interessa saber é que não encontraram o cadáver. E aí, em 1956, o casal foi declarado como morto, mas o mistério ainda continuava. Onde estavam os corpos de Hitler e da sua esposa? Então, amantes da história, para tratar desse tema tão complexo e tão polêmico, eu escolhi a obra A Morte de Hitler, escrita por Lana Pachina e Jean-Christophe Brizard. Essa obra ela foi publicada em 2018 pela Companhia das Letras, e eu acho que é uma das obras mais recentes sobre o tema, mas, acima de tudo, eu indicaria essa obra para vocês porque, apesar de serem jornalistas, os autores eles enfrentaram os problemas que os historiadores enfrentam durante o seu estudo, durante a pesquisa histórica. Então, por eles terem escolhido um objeto de pesquisa um pouco complicado, como eu falei, eles escolheram estudar a morte de Hitler, desvendar esse mistério, então eles tiveram uma dificuldade muito grande em conseguir acessar os documentos, os relatórios, os artefatos, os vestígios que ajudaram a reconstruir toda essa colcha de retalhos que envolvem a morte de Hitler. Bom, falando da estrutura da obra, a obra ela contém 4 partes. Aqui no sumário nós temos a primeira e segunda partes, e aqui no final do sumário nós temos as outras 2 partes. Então, basicamente, qual é o objetivo dos autores com esse livro? O objetivo é desvendar o mistério que existe por trás da morte de Adolf Hitler. O que foi feito do cadáver? Adolf Hitler fugiu com o final da Segunda Guerra Mundial, foi parar na Argentina, foi parar no Brasil, inclusive. Então, surgiram várias histórias, várias hipóteses, inclusive alimentadas por Joseph Stalin, o líder da União Soviética. Bem, na primeira parte da obra, os autores recontam como foi o primeiro contato com os arquivos, com os documentos secretos que estão sob a guarda da Rússia até hoje. Então, eles começam a detalhar como foi todo o processo de negociação com os arquivos. Eles deixam bem claro que não foi fácil, eles encontraram muita resistência por parte das autoridades russas, mas, enfim, conseguiram ter acesso a 2 arquivos muito importantes. O GARF, né, que é a sigla do Arquivo do Estado da Federação Russa, sediado em Moscou, e que, além de terem tido acesso aos arquivos do FSB, Serviço Federal de Segurança. Então, em 2016, os autores viajam até Moscou e fazem uma visita ao GARF. Lá, eles têm acesso a um dos artefatos, a um dos vestígios que, segundo os russos, comprovariam a morte de Adolf Hitler. Eles têm acesso a um pedaço do crânio do Führer. Esse crânio, na época em que foi recolhido, se transformou num troféu de guerra, se transformou num troféu para Stalin. E aí, hoje ele se encontra nesse mesmo arquivo, guardado em um porta-disquetes. Só que existe toda uma polêmica por trás disso. Em 2009, um pesquisador norte-americano alegou que esse crânio não pertenceu a Adolf Hitler, não era dele, e que esse crânio era de uma mulher de mais ou menos 40 anos.
Isso gerou um rebuliço na comunidade científica. De acordo com os russos, esse crânio foi encontrado no ano de 1946, e após algumas buscas feitas no bunker de Hitler. Então, ele teria sido encontrado na saída de emergência desse mesmo bunker. E vale ressaltar que, para a história oficial, os corpos de Adolf Hitler e da sua esposa Eva Braun ficaram completamente carbonizados após terem sido queimados com mais de 200 litros de gasolina. Foram queimados justamente para não serem encontrados. Então, algumas perguntas começaram a ser lançadas pelos autores da obra. Se esse crânio realmente é de Adolf Hitler, então a hipótese de suicídio por cianeto deve ser descartada, já que você percebe que existe um buraco, então ele deu um tiro na cabeça. Na segunda parte do livro, os autores eles decidem fazer um relato dos últimos dias de vida de Adolf Hitler. Então, eles cobrem do dia 19 de abril até o dia 30 de abril de 1945, o dia em que Hitler cometeu suicídio. Então, eles decidem fazer toda uma descrição minuciosa das relações entre Hitler e os seus oficiais, das fugas, das tensões, etc. É muito curioso porque os autores utilizam esse jogo, eles alternam. Ora, eles colocam um capítulo falando sobre a época da Segunda Guerra Mundial, sobre a época em que Hitler estava vivendo os seus últimos momentos e sobre a dificuldade que eles tiveram em fazer a pesquisa para se chegar a um denominador comum. Chegamos então na terceira parte da obra e nesse momento os autores decidem relatar como foi a visita ao FSB. Lembrando que eles demoraram 2 anos para conseguir entrar nesses arquivos, todas as negociações, para conseguirem acesso às provas. Nesse arquivo, eles conseguiram relatórios, plantas do bunker e uma prova muito curiosa, uma prova que eles guardam a 7 chaves: os dentes de Adolf Hitler. Segundo o arquivo, esses dentes de Adolf Hitler foram arrancados do cadáver no dia 4 de maio de 1945, o cadáver que estava na chancelaria. Então, o FSB estava de posse de 24 dentes do ditador alemão. Esse mesmo arquivo também salvaguarda os dentes de Eva Braun, na verdade, uma pequena quantidade deles. Então, surge aí uma outra peça-chave para o entendimento, para desvendar esse mistério. Então, na última parte do livro, na quarta, os autores decidem explicar como foi o processo de investigação no ano de 2017. Dessa vez, eles fizeram diferente. Eles convidaram o médico legista Philippe Charlier, um dos mais renomados na área, e decidiram levá-lo aos arquivos russos. Encontraram muita resistência, como na primeira vez, mas conseguiram ter acesso. A princípio, no GARF, o Philippe Charlier conseguiu ter acesso ao crânio, que seria de Adolf Hitler. Ele fez algumas anotações, observações, fotografou, olhou com microscópio, inclusive, mas ele não chegou a nenhuma conclusão precisa. Segundo ele, aquele crânio não poderia ser de uma pessoa de 56 anos, que era a idade que Adolf Hitler tinha quando faleceu. Seria de uma pessoa mais jovem. E seria impossível determinar o sexo da pessoa a qual pertenceu o crânio, pois o corpo estava altamente carbonizado. E o fato curioso é que, quando ele retornou à França, ele percebeu que nas luvas e no papel que ele utilizou para manipular os dentes, haviam ficado restos de tártaro dentário. Tártaro esse que seria do dente de Adolf Hitler. E então ele começou toda uma pesquisa, descobriu que Hitler era vegetariano, ou melhor, confirmou essa hipótese, que ele tinha próteses dentárias e encontrou algumas manchas azuladas nos dentes, que poderiam indicar o envenenamento por cianeto. No entanto, ele também queria comprovar a outra hipótese. Será que Adolf Hitler cometeu suicídio com um tiro na boca? Então, restos de elementos químicos ou de pólvora estariam presentes na arcada dentária. No entanto, ele não encontrou nenhum elemento químico referente a essa hipótese. Então, até o presente momento, o que o Philippe Charlier conseguiu deduzir foi que Adolf Hitler se matou com um tiro na têmpora. Então, não conseguiram encontrar vestígios de cianeto, embora tenham encontrado manchas azuis nos seus dentes e no dente da sua esposa. Não conseguiram encontrar pólvora, então a terceira opção seria a mais válida. Outra coisa, no final do livro, os autores afirmam, realmente, Adolf Hitler ele morreu em 30 de abril de 1945.
Não é uma posição ideológica, mas sim científica. E foi comprovado por eles. Hitler morreu. Hitler não fugiu para nenhum outro lugar do mundo. Ele morreu. E aí resta somente a dúvida sobre como ele teria se matado. Então, para os autores do livro e para o médico legista, a terceira opção seria a mais adequada. Adolf Hitler deu um tiro na sua têmpora e assim cometeu o suicídio em 1945. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa o like, comenta, compartilha e fiquem de olho que outras resenhas virão por aí, fiquem ligados no meu canal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, interajam bastante. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.